pessoal, vamos lá. Na sequência então dos nossos estudos, dos nossos vídeos, a gente segue Constituição Federal, narrada para vocês em 10 minutos. E agora a gente continua então ao estudo do direito constitucional no sentido aí do artigo 37 e seguintes. Fiquem conosco até instantes. Então, galera, continuando os nossos estudos do artigo 37, aí decodificando o direito administrativo, relembrando os princípios sempre devem ser relembrados, né, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o LIMP com eficiência, né, nosso procedimento mnemônico, para a gente lembrar, e vamos adentrar aí no artigo 37, parágrafo 6º do texto constitucional, que diz o seguinte, em síntese: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Pessoal, o que está sendo explicitado nesse dispositivo? Nós vamos ver com vocês que é a responsabilidade civil objetiva do Estado. Por que objetiva? Vamos voltar aqui comigo, do parágrafo 6º. Porque diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, elas devem responder aí, independentemente de dolo ou culpa. Bom, e os danos que seus agentes causarem? Como é que fica essa questão? Elas terão depois ação regressiva contra eles, e aí a responsabilidade evidentemente será subjetiva, porque estará a depender de verificação dessa questão do dolo, da culpa, etc. Vamos lá comigo, vamos decodificar isso aqui. As pessoas então jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, então o que está em azul e cores diferentes de preto aí são os comentários nossos. Logo, estão excluídas, pessoal, as de direito privado, obviamente, né? E aquelas que só exploram atividade econômica. Dá uma olhadinha depois no artigo 173, parágrafo 1º do texto constitucional, que vocês vão entender que são aquelas pessoas que prestam, que exploram, que buscam lucro, exploram a atividade econômica. Se o Estado, então, explorar a atividade econômica, aí não incidirá aí a regra do parágrafo 6º do artigo 37, porque ela estará, o Estado, estará equiparado à iniciativa privada e compete a ela, a administração, o dever aí de respeitar os princípios da ordem econômica previstos no artigo 170 da Constituição Federal. Vejam só, recurso extraordinário 591.874, desde 2009, olha, o STF consolidou o entendimento no seguinte sentido: toda vez que o dano causado à vítima resultar de prestação de serviço público, evidentemente a responsabilidade será objetiva, então incide sim o artigo 37, parágrafo 6º. Vamos dar uma olhada agora nas empresas aí com relação ao tipo de serviço que elas prestam. A EBCT, né, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, Correios, é uma empresa prestadora de serviços públicos, basicamente, né? Empresa pública federal. BNDES é uma empresa pública, mas presta serviços aí essencialmente públicos, porque financia os projetos do governo, então presta serviços de caráter eminentemente públicos. Infraero é uma empresa pública federal, né? Os serviços públicos prestados são despeciendo a gente explicar. Petrobras tem um monopólio, uma prestadora de serviços públicos. Se causar danos, por exemplo, a Petrobras, alguém deve responder nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, responsabilidade aí civil do Estado objetiva. A CEF, né, em uma empresa pública, mas presta serviços essencialmente econômicos, é um banco, né? Se causar danos à Caixa Econômica Federal, se causar danos a terceiros, vigora o artigo 173 do texto constitucional. Assim também o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, respondendo também nos termos do artigo 173 da Constituição Federal. Bom, e o conceito de responsabilidade civil estatal? Nós temos basicamente, pessoal, dois tipos de atos, os positivos e os negativos, omissão. A gente pode até fazer um paralelo aí com o direito penal. Atos comissivos é aquele onde existe a impressão aí de uma ação. A responsabilidade, nesse caso estatal, é objetiva nos termos do caput, né? O artigo 37 e do parágrafo 6º combinados. E a omissão? No caso da omissão estatal, né, dos serviços, da
A culpa aí, evidentemente, é o que se entende em doutrina e jurisprudência, deve ser demonstrada. Responsabilidade civil, aí diz a doutrina, consiste na obrigação de reparar economicamente os danos causados a terceiros, seja no âmbito patrimonial ou moral. Assim, em razão de um dano patrimonial ou moral, é possível o Estado ser responsabilizado e, consequentemente, pessoal, deverá pagar uma indenização capaz de compensar os prejuízos causados. Não só os atos ilícitos, como também certos atos lícitos dos agentes públicos são capazes de chamar ou de gerar a chamada responsabilidade extracontratual do Estado. Vamos dar um exemplo básico aqui, muito citado em doutrina. Policial civil em perseguição a um bandido, por exemplo, bate na traseira de um veículo. Ora, a perseguição que se trata de uma atuação lícita, evidentemente. Em perseguição é bandidos. Só que gera prejuízos e o Estado deverá arcar com a devida indenização como consequência da sua atividade. Teorias principais: teoria do risco integral e teoria do risco administrativo. Aqui, como nós estamos comentando o texto constitucional, não vamos fazer aquela digressão toda histórica, mas só para a gente relembrar, é o seguinte: a responsabilidade civil do Estado, ela passa por várias fases, inclusive a mais tresloucada de todas, que é aquela que diz que the king can do no wrong, ou seja, o rei nunca erra e ele não faz nada de errado, ou seja, nunca responde. A chamada total irresponsabilidade estatal. Só que passados os anos, evidentemente existe toda uma evolução, tanto no direito aí administrativo como constitucional, principalmente na França, e existe o desenvolvimento dessas teorias, teoria do risco integral e teoria do risco administrativo, basicamente, as mais importantes. O risco integral, teoria do risco integral, ela não admite causas excludentes de responsabilidade. Logo, nesse caso aí, nessa teoria, o Estado deveria responder sempre, tá? Ela não foi adotada, tá ok? Teoria do risco administrativo. Atividade estatal, administrativa, ela tem riscos. Evidentemente, admite aí causas excludentes de responsabilidade. Por exemplo, caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva da vítima ou terceiros. Essa teoria foi adotada aí no Brasil. É a teoria adotada no nosso direito. Então, essas responsabilidades basicamente são objetiva e subjetiva. A doutrina e jurisprudência vem entendendo que a responsabilidade objetiva do Estado, que é aquela que independe da existência do dolo ou culpa, só existe diante de uma conduta comissiva, como nós já falávamos adredemente, praticada pelo agente público. Por outro lado, quando houver uma omissão estatal, a responsabilidade deixa de ser objetiva, passando a ser subjetiva. Ou seja, o particular lesado deve demonstrar, difícil, hein, pessoal, o dolo ou a culpa da administração, em qualquer de suas modalidades. Vamos dar uma lembradinha nas modalidades ou espécies, né, de culpa. A culpa ela pode ser por imprudência, que é uma ação positiva, uma negligência, quer dizer, uma omissão, e uma imperícia, falta de aptidão técnica. As excludentes, portanto, da responsabilidade civil são caso fortuito, força maior, basicamente, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Uma perguntinha: o Estado responde por morte, por exemplo, de um manifestante de um grupo que reivindicava a saída do presidente, por exemplo, Michel Temer? Depende, né, pessoal? Isso já caiu em concurso e provas da ordem. Se o Estado foi avisado de que, por exemplo, a passeata iria sair e não tomou providências, e evidentemente responderá pela morte eventual de manifestante. Mas se o Estado não está sabendo, como é que ele vai saber, por exemplo, uma passeata que ninguém avisou que iria ter e ela ocorre e acontece um acidente dessa natureza? O Estado não tem como ser responsabilizado. Jurisprudência e súmulas do STF relativas ao artigo sob comentário. RE 571969, relator do ministro Carmen Lúcia, está no informativo 738. A gente sempre buscando trazer provas da ordem, concurso, informativos para vocês, súmulas do STF. A União, na qualidade de contratante, possui responsabilidade civil por prejuízos suportados por companhia aérea em decorrência de planos econômicos existentes no período do objeto da ação. Essa é a conclusão do plenário ao finalizar o julgamento de 3 recursos extraordinários, nos quais se discutia eventual direito à indenização da companhia aérea em virtude de suposta diminuição de seu patrimônio decorrente da política de congelamento tarifário do país de 85 a 92. O colegiado acompanhou o voto proferido pela relatora ministra Carmen Lúcia. A ministra consignou que a questão a respeito da responsabilidade da União fora suscitada de forma direta e objetiva, exclusivamente no recurso do MPF. Mencionou que as duas serão as abordagens sobre o tema constitucional da responsabilidade do Estado.
Uma delas, fundada na responsabilidade objetiva, que nós estamos a comentar com vocês, 37, parágrafo 6º, e outra no dever de manutenção das condições efetivas da proposta, que é o artigo 37, 21, de viés contratual. A ministra Carmen Lúcia reportou-se a precedentes aí da corte, segundo o qual os danos patrimoniais gerados pela intervenção estatal em determinado setor imporiam a indenização, tendo-se em vista a adoção, olha lá pessoal, no Brasil, a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, com base no risco administrativo, conforme nós tínhamos falado no começo do nosso bate-papo. Na condição de concessionária, não poderia a companhia esquivar-se dos danos, uma vez que não deteria liberdade para atuar conforme sua conveniência. Destacou que a comprovação dos prejuízos ocorrera nas instâncias próprias do exame do acervo fático probatório. Por fim, considerou irretocável a decisão recorrida, fundada aí, portanto, na teoria da responsabilidade do Estado por ato lícito. RE 571969. Vamos lá, mais uma jurisprudência, responsabilidade subsidiária da administração pública por débitos trabalhistas. Lei 8666, né, que é a Lei de Licitações, artigo 71, parágrafo 1º. Ato judicial reclamado plenamente justificado, no caso, pelo reconhecimento de situação configuradora de cupim vigilando, em elegendo e omitendo. Dever legal das entidades públicas contratantes de fiscalização aí, de cumprimento por parte das empresas contratadas das obrigações trabalhistas referentes aos empregados. Artigo 67 da Lei de Licitações. Reclamação 12.580, agravo regimental. Relator ministro Celso de Mello, dos julgados recentes que a gente traz para vocês, 2013. Para finalizar nossa aula, o nosso bate-papo, questão de concurso, OAB, TRE, Maranhão, 2009, técnico judiciário. Com relação à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta. A. Para configurar a responsabilidade objetiva do Estado, basta apenas a comprovação de dois pressupostos: fato administrativo e o dano. Será que é essa? B. De acordo com a responsabilidade objetiva consagrada na Constituição Federal, mesmo na hipótese de o poder público comprovar a culpa exclusiva da vítima, ainda assim persiste o dever de indenizar. Vimos que não, né? C. As ações de ressarcimento propostas pelo Estado contra seus agentes prescrevem no prazo de 2 anos. Será? Será que 10 anos só de prescrição? D. O fundamento da teoria da responsabilidade objetiva, trazida na CF e adotada atualmente no Brasil, é a teoria do risco administrativo. Esse é o gabarito, né, pessoal? E. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, estão sujeitas à responsabilidade subjetiva comum. Já vimos que não, prestadores de serviços públicos respondem nos termos do artigo 37, parágrafo 6º. Gabarito D. Obrigado, até a próxima aula.